Começamos. Oi, Miriam. Olá, tudo Tudo bem, bem? Luiz? Bem, e você? Tudo jóia. Então tá Bom, bom. eu vou te apresentar como psicóloga, mas você é muito mais que isso. Você é uma amiga e você é minha prima. Eu amo muito, então Sim, estou muito sim, feliz em você participar do nosso projeto aí, Tree Learning. sim, Então, vou resumir aqui um pouquinho do currículo da Miriam, mas é bem resumido porque ele é grande. Aqui vou até ter uma cola aqui. A Miriam tem formação em psicologia, né? Ela é psicóloga, mas ela tem uma especialização em teoria psicanalítica, tem um aprimoramento também em conflitos e sintomas, né? Hoje ela é psicóloga, né? Trabalha só com clínica, mas já trabalhou também com a parte de saúde. Em resumo, é sim. isso? É isso, em resumo é isso. Tá. Show. Obrigado, Miriam. Obrigado mesmo por você tirar esse tempinho. Tá na praia, a Miriam tá na praia, mas mesmo assim, com a sua família, tirou um tempinho para te bater um papo. E o que a gente está Sim. fazendo sempre é isso, né? Primeiramente, eu que agradeço, né, pelo convite. Fiquei super lisonjeada. Esse projeto é incrível. Acompanho aí sua jornada há muito tempo, então eu estou muito lisonjeada e agradecida aí por participar desse momento com você. Imagina. E a pegada que a gente está fazendo, que eu falei para você, né? A gente está fazendo entrevistas com profissões variadas, né? Apesar de eu ter uma profissão, então a gente pega profissões, especialidades médicas e também não médicas também, e pega jovens, não é? Jovens que não bem-sucedidos, claro, mas o mais importante é o processo que passou por isso, né? Então hoje Sim, olha você, uma psicóloga bem-sucedida, que trabalhou com clínica só, mas espera aí, foi tão fácil assim? Não, não foi. Inclusive as né? escolhas, então o processo é muito legal. Mas então eu que agradeço, Miriam, eu agradeço mesmo. E antes de falar de psicologia, a gente começa a falar pelos estudos mesmo, né? Como que foi na sua infância? Não precisa ser tão pequenininha, mas na época do ensino fundamental, né? O antigo ginásio, né? Como é que era essa parte de estudo seu? Como é que no colégio? Como é que era? Seus pais te influenciaram? Uhum. Você admirou? Enfim, com quem você trocou ideia, assim, enfim. Fala um pouquinho aí. Na verdade, meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, né, assim, a me dedicar aos estudos. Porém, eu oscilava entre me dedicar muito aos estudos e ter mais dificuldades, porque ao longo da vida a gente vai descobrindo outras coisas, né, que você vai se interessando. Mas eu sempre estudei, mas meus pais sempre. Aí eles passaram do incentivo para a cobrança. Então, eles me cobravam muito pelos estudos, até porque os meus pais trabalhavam muito, os dois trabalhavam fora, eu sou filha única. Então, muitas vezes, ou eu ficava sozinha em casa, ou eu ficava com alguém, com algum cuidador, e acabava que eu tinha essa flexibilidade, vamos pensar assim, de estudar ou não estudar. Então, eles vinham com a cobrança quando eles estavam presentes, para saber como que estava o rendimento, o que, que eu estava fazendo. E isso foi na minha alfabetização. Depois eu tinha muito. Nas férias, no período de alfabetização, eu ficava em férias na casa das minhas tias. E eu tinha muita ajuda das minhas tias, porque eu tinha tia que era professora, diretora de escola, que era cuidadora mesmo e gostava dessa parte da educação. Então eu lembro das minhas tias participando muito nas minhas férias, porque na minha época tinha tarefa de férias, né? Ainda mais numa época de alfabetização. E depois, no ginásio, eu tinha essa cobrança dos meus pais para que eu fizesse esse estudo, mas muitas vezes era mais sozinho. Eu lembro que meu pai fazia chamada oral. Então eu tinha a prova, ele fazia chamada oral. E uma coisa que acontecia muito, que meus pais, na época que eu estudava, eu ia bem na escola e quando eu não ia, quase reprovava de ano, eles mudavam de escola. Então, por isso que eu falo dessa oscilação, né? Então, eu oscilava muito entre ter um ambiente que eu conhecia e conseguia estudar mais, com um ambiente mais desconhecido dessa mudança de escola, e aí eu rendia menos, né? Agora, parte de colegial foi mais difícil, porque aí foi uma época muito oportuna da minha vida, onde eu conheci muitas coisas, eu mudei de casa, eu conheci novos amigos, então eu tinha muito interesse por coisas e aí o estudo foi ficando um pouco mais em segundo plano. Você falou que era para ser verdadeira, né? Lógico, mas Mas essa pegada, né? eu estudava. Porém, depois de um tempo, não sei se a gente vai chegar lá, eu fui pro cursinho, né? Posso já pro cursinho? Pode, mas só fazer uma pergunta. Você falou que seus pais te cobravam, mas essa cobrança era em nota, em número, ou era cobrança de você estar fazendo alguma coisa, de tarefa?
Das duas frentes, me cobravam por nota, porque antigamente a gente apresentava o boletim, né? Hoje eu tenho Sim. pouco cuidado com pessoas, com crianças e assim, mais jovens em escola, mas na minha época eles cobravam o boletim, então eu quero ver o resultado no boletim. Mas também eles me cobravam em quantidade de estudos. Você está estudando? Como que está sendo? Vai ter prova quando? E eu vou fazer chamada oral. Quero ver se você está rendendo ou não, se você está estudando. Então eles me cobravam das duas frentes. E nota era boletim, né? Não tinha como a Sim. gente É. enganar, assim, se você, o que você estava fazendo no final do semestre, no final do bimestre, aparecia. Eles me cobravam das duas frentes, sim. Sim, Mas mas aí nessa fase aí da cobrança, até no colégio, tudo, você ainda não sabia o que você queria fazer da vida, estava meio solta. não, não, Carreira, não, eu quero ser isso. Não, estava ali, estava ali. não. Eu estava estudando. Eu estudava e eu tinha as minhas amigas, eu dançava. Na minha época de adolescência, Ah, é verdade, você fazia, né? Muita eu coisa. fazia Então, dança. Então, eu sempre fui muito envolvida com exercício físico, atividade física. Então, isso também, num determinado momento, deu a ideia que eu queria ser bailarina. Então, eu me dedicava muitas vezes mais ao balé do que necessariamente aos estudos. E só que chegou uma hora que o balé já não era mais, não ocupava mais aquele lugar e os estudos continuavam, né? Não dava para você parar. Então, em um momento, assim, na minha adolescência, passou que, acho que eu quero ser bailarina, mas depois isso se diluiu, assim, ficou por onde tinha que ficar, porque daí eu parei de dançar, já comecei a pensar no colegial se eu ia prestar vestibular, e aí eu comecei a pensar em oportunidades de carreira durante o colegial, que era mais ou menos no terceiro colegial. só aí que você começou a falar assim, putz, eu quero fazer tal coisa. Só, Ah, só aí, porque foi quando mais uma vez meus pais vieram me perguntar é o isso que eu que ia que eu queria chegar. fazer. É, então, porque E aí, agora, seu pai, eu sei bem como que é. Né? Dá uma pressão, agora ele tá mais tranquilão, mas dá uma apertada em você, né? sim, então chegou no momento no colegial que ele perguntou o que eu queria fazer. Aí eu falei que eu queria fazer intercâmbio no colégio. No final do ano, terminando o terceiro colegial, eu queria fazer intercâmbio, mas depois desisti e acabei prestando. Meu primeiro vestibular foi para a faculdade de moda. Nossa, eu não sabia disso. Pois é, foi para a faculdade de moda, prestei moda em São Paulo, passei, mas eu falei assim, não, mas não sabia nem que era o começo, né? Porque eu não sou tão jovem assim. Então, há um tempo atrás, uns 20 e tantos anos atrás, você falava, nossa, vou fazer faculdade de moda, mas aí não fez sentido também, se diluiu, e aí eu fui para o cursinho. E no cursinho eu ainda estava completamente indecidida, indefinido, indecisa do que carreira eu ia seguir. Então eu estava fazendo cursinho. Porque eu saí do colégio, prestei faculdade de moda, passei, mas decidi que não ia cursar. Então vamos pensar em outra coisa. E para isso, o que eu ia ficar fazendo? Imagina, jamais eu poderia ficar sem estudar, né? Pelos meus É. pais. Então, vai pro cursinho. E aí eu fui pro cursinho, e durante o cursinho aí era uma outra perspectiva. E aí, no cursinho, eu percebi que os meus estudos tinham sido insuficientes. Ali eu percebi que o que eu não estudei me faria falta para um grande vestibular, vamos pensar assim. Que daí eu comecei a ter outra visão de mundo, de graduação durante o cursinho. E aí foi um percurso longínquo aí, que a gente pode Aí falar. no cursinho que você deu um estalo, falou assim, não, vou vencer pelo estudo mesmo, pelo Sim, caminho de prestar vestibular, de ter uma formação sim, acadêmica. Ah. sim. Mas foi alguém ou você com você mesma? Não, fui eu comigo mesma, porque no cursinho eu comecei a conhecer outras pessoas, conhecer um novo estilo de vida que eu não conhecia, que era ver que os estudos tinham uma perspectiva diferente. Então eu comecei a ter uma perspectiva diferente pelos estudos, um olhar diferente. Foi uma coisa minha, foi natural, assim. Foi natural frente a uma exigência grande que é um vestibular, vamos pensar assim, né? E ali eu percebi que o que eu não estudei, eu tinha que estudar. E aí foram 4 anos e pouco de cursinho. 4 anos e meio, quase 5 anos de cursinho De cursinho, né? Eu lembro da nossa fase. da nossa E jornada. da nossa Né? jornada. E foi muito semelhante uma parte comigo, porque até escrevi isso até no post lá, e eu acho que no cursinho ali que eu entendi, que tinha muita gente que tinha aquela fome do conhecimento, né? Fome do saber, é outra energia, né? Outro cheiro, né? Diferente do colégio, né? O colégio parece que a gente é muito imaturo, né? Não sei. Não Sim, tem tanta informação que nem tem hoje, né? Por exemplo,
informação mesmo de tudo, de curso, de colégio, não tinha celular, mas celular, tá louco celular, Não. informação cheia de coisa, informação caindo na sua cabeça, imagina. Então, acho que o choque de realidade, para mim, acho que para você também, nesse caso que você está me contando, é no cursinho, bum, aqueles 100 pessoas e todo mundo querendo estudar e tá, todo mundo se Sim. matando ali, aquela coisa de matéria, fazer exercício e tal. Bom, mas aí você foi reestudar. Fui Mas aí, reestudar. Eu falo que eu fiz o colegial, né, o antigo colegial, no cursinho. Porque sim. daí eu tinha muita coisa que aprender que eu não tinha aprendido e que, para o que eu me propus na época, não ia faltar. Precisava achar em algum lugar. E aí, mas aí você até então não sabia o que ia prestar. No primeiro ano de cursinho, não. Aí eu prestei no final, aí no final do ano eu tinha que escolher uma profissão e eu gostava muito da área da saúde, né? Eu gostava muito da área da saúde, apesar de gostar de moda, arquitetura, que também passou pela minha cabeça e Uhum. tal. Aí eu comecei a perceber que isso eram coisas que eu gostava, era um olhar de mundo que eu tinha, uma visão, uma perspectiva de coisas que eu gostava, mas não necessariamente. Se eu quisesse fazer arquitetura, eu ia ter que estudar história, eu ia ter que estudar matemática, coisas que eu não gostava, que eu ia mal, que me faziam não passar no vestibular. Então eu Uhum. falei, não, então não vou estudar isso. Eu gosto, mas não é isso que eu vou estudar. Tanto é que eu gosto de arquitetura e de moda até hoje, mas não tem nada a ver e não seria essa profissão que eu seguiria. E aí eu tinha que escolher uma profissão. E aí eu cheguei na área da saúde, que era uma coisa que eu acreditava, que eu gostava, e eu comecei a pesquisar, e eu lembro que até no primeiro ano de cursinho eu comprei o Guia do Estudante, que hoje em dia, acho que quem está nos ouvindo não sabe nem mais o que é. O Guia do Estudante é um guia com todas as profissões, escritas num livro, num caderno, assim, que tinha todos os detalhes e faculdades e indicadores salariais e tal. E aí eu continuei, eu pesquisei e fiquei entre algumas profissões. E entre elas veio a medicina, né? Você está falando, nossa senhora, psicóloga, já quis fazer moda, já quis fazer arquitetura e caiu na medicina, como é isso, né? E eu quis fazer medicina, e aí eu entrei na perspectiva de ser uma vestibulanda de medicina. E aí, por isso que a minha jornada em cursinho foi todo esse período, porque eu fiquei dedicada a passar no vestibular de medicina por muitos anos. Então, aí tudo era medicina, não tinha nem segunda opção, porque no vestibular tem segunda opção, né? Eu nem tinha segunda opção. Quando eu tinha que escolher uma segunda opção, eu falava, não, mas eu não quero escolher. E eu escolhia fisioterapia, enfermagem, algo dentro da área da saúde, mas sempre pensando na medicina. E aí eu prestei Brasil afora de vestibulares e eu não passava na faculdade de medicina. Não passava, não passava, não passava, e era frustração em cima de frustração e continuar estudando. E aí eu já tinha uma noção mais de estudos, né? E aí eu sabia o quanto uma faculdade de medicina exigia uma concentração e um volume de estudos ali muito intenso, né? E eu comecei nessa perspectiva e fui. E aí meus pais entram de novo, né? Porque meus pais, quando souberam que eu queria ser médica, eles ficaram muito felizes. Muito feliz, muito feliz. E a sociedade, assim, todo mundo que sabia que eu queria ser médica também ficou muito feliz. As pessoas enalteciam que eu queria ser médica e que eu seria médica. E isso foi tomando uma proporção muito grande em mim com essa perspectiva de ser médica. Uma perspectiva social, uma perspectiva de agradar a minha família. Isso foi numa crescente e foi se tornando uma verdade para mim, né? Então, tudo para mim era ser médica. Já me imaginava médica, já imaginava que área que eu ia seguir, e eu fiquei acreditando nisso até que, com 4 anos e meio de cursinho, sem passar no vestibular, eu adoeci, porque eu fiquei na lista de espera de uma faculdade particular, não era pública, de uma faculdade particular, e eu fiquei na lista de espera de uma faculdade e não passei, e não entrei. Ali, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque foi o mais próximo que eu cheguei, depois de toda essa jornada que eu contei, né? Fazer o colégio em cursinho. Eu adoeci psiquicamente, eu entrei num quadro depressivo, porque eu não entendia que aquilo não era para mim.
E eu precisei adoecer para tomar coragem de assumir para mim mesma, para os meus pais e para a sociedade que eu não queria ser médica, que eu acreditei que eu queria ser médica. E aí eu fui fazer um acompanhamento medicamentoso, porque eu entrei num quadro clínico significativo, precisei de uma medicação, e fui fazer um acompanhamento psicológico. Foi aí que a psicologia entrou na minha vida. Não sei se eu estou muito adiantada. Não, não. Eu gosto de resgatar um pouco isso, porque, putz, eu falei para você, né? Isso é tão rico. Quem escutar isso, nossa, o jovem, o pai que tem um filho jovem, ou, assim, qualquer um educador, um professor, isso é tão rico que você falou, é tão rico, que me lembra muita coisa de você, me lembra muita coisa da minha vida, de amigos meus, que até hoje não superaram algumas frustrações, e você já era uma vitoriosa, para mim ainda muito mais agora, né? Então, nossa, isso é fantástico, né? Ter essa possibilidade de escutar esse tipo de coisa é muito bom. A gente poderia ficar horas aqui. Não, não está Sim, adiantada, não. sim. Tá super bem, eu ficaria só escutando. Mas aí, e que loucura isso, né? Daqui dá para tirar muita coisa, né, Miriam? Dá para tirar aqui a pressão que você sofreu, a opinião dos outros, né? Mesmo sendo seu pai e sua mãe, mas a sociedade, o próprio cursinho, seus amigos, você mesmo. Olha que conflito de identidade que a gente tem, de pressão quando é novo, Totalmente, né? totalmente. Porque Tem jovem se perde, né? Se deslumbra, acredita em algo que não é uma menina próprio. brilhante, porque, né, assim, você gosta de arquitetura, moda, tem a ver com criatividade, pô, tem a ver né, com toda essa parte de dinâmica que você de falar bem, de ter um oratório, de criativa, e às vezes se frustrou, se recolheu por pressão da sociedade, isso é bizarro, né, assim, hoje vendo, Sim. né, com a maturidade que a gente tem, um pouco mais, Uhum, uhum. olha o sofrimento, e você deu a volta por cima, mas quantos jovens não dão, né, Sim, sim. não Eu dão a tenho volta. muito orgulho dessa história. Acho válido contar mesmo para todo mundo que eu precisei adoecer para ter coragem de assumir para mim e para as pessoas que estavam ao meu redor que aquilo não era o meu caminho, aquele não era o meu caminho, aquele era um caminho externo, era um caminho da sociedade, era um caminho do como eu gostaria de ser aceita socialmente e que eu achava que ser aceita socialmente era ser reconhecida profissionalmente dentro de uma carreira muito visada, né? E uma coisa que é válida e que é fundamental falar, né, pensando em todo o seu projeto, que meus pais sempre me apoiaram. Sempre, sempre. Todos os anos de cursinho, todo o tempo que eu quis estudar, mais um ano de cursinho, mais um ano de cursinho, mais um ano estudando, mais um ano estudando. Tá passando um caminho aqui. Mais um ano nessa ideia de vestibulares infinitos, mais um ano. Meus pais iam comigo, me levavam, ficavam comigo nos vestibulares, encontravam amigos e pessoas conhecidas que podiam ir junto no vestibular para diminuir custo, para ter A gente se companhia. trombou também, né? Sim, sim. Então, assim, eles me apoiaram muito em todo esse período. E também hoje, num processo analítico, que eu consegui ver que meus pais sempre estavam ao meu lado. Eu sabia que eles estavam, mas a cobrança parecia ser maior do que o apoio. E hoje eu vejo que não, que foi um apoio, né? E quando eu adoeci, quem percebeu também foram os meus pais. E eu falei, depois de um longo tempo, acho que aí de uns 6, 8 meses em psicoterapia, que eu consegui verbalizar que eu não queria ser médica, que eu consegui assumir para mim e assumir para eles que eu não queria. E eu tinha muito medo da reação que eles teriam. E, no entanto, eles foram, mais uma vez, incríveis e me disseram: você tem que ser o que você quiser ser. Nós estamos aqui para te apoiar. Achamos ao longo desse tempo que você queria ser isso e por isso que a gente deu total apoio. Você não precisa ser o que você acha que a gente quer. Nossa, Você tem que ser o que você quer. tirou um piano, pôs do lado, meu Sim, Deus. sim, sim. Se eu fosse mais velha, se eu tivesse mais idade, apesar que eu não era tão jovem, eu já tinha 20 e poucos anos. Se eu tivesse mais idade, eu talvez não precisaria desse quadro clínico para poder assumir isso. Mas cada um tem o seu Não, percurso, o seu caminho, né? E essa foi como eu consegui verbalizar o que eu queria. E aí eles falaram: o que você quer fazer? E aí, mais uma vez, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí a medicina já tinha ficado, e só, como eu falei, era só a primeira opção, não tinha outra opção. Aí eu comecei a ver as áreas que tinham. Aí eu falei, eu não quero não quero fazer enfermagem, não quero fazer fisioterapia, que seriam as minhas segundas opções, né? O que eu vou fazer agora?
Aí eu De comecei novo, teve que raciocinar. de novo. Nossa, loucura. Só que aí eu estava muito mais próxima a mim, eu estava muito mais consciente, mais amadurecida, já tinha uma perspectiva, um percurso de cursinho que tinha sido fundamental para mim. E aí eu comecei a olhar para o que eu acreditava. E aí eu estava em psicoterapia e falei, eu quero ser psicóloga. E a primeira coisa que eu falei, eu não quero mais prestar vestibulares grandes. Eu não quero mais prestar infinitos vestibulares. Eu não quero mais fazer muitas provas de uma vez só. Eu quero fazer uma faculdade na minha cidade. O que que tem na minha cidade, que eu sou de Sorocaba, o que que tem na minha cidade para eu fazer faculdade aqui? Porque o meu sonho era fazer faculdade fora, eu queria ir embora. Eu queria fazer outras coisas, né? Queria morar em outros lugares. O que que tem aqui? E aí eu comecei a pesquisar as faculdades que tinham, os cursos que tinham, e eu fiquei entre nutrição e psicologia, que eram duas coisas que eu gostava. E aí eu estava em psicoterapia, fiz todo esse trabalho e decidi que eu ia prestar psicologia, que tinha uma universidade em Sorocaba. E no ano seguinte eu prestei o vestibular de psicologia e fiz a faculdade em Sorocaba. Fiz 5 anos em Sorocaba. Agora então vamos começar a falar da psicologia. Vamos. Só fazer um parênteses, né? Que isso é muito louco. Você teve a sorte de ter os seus pais, eles são, não tem nem que falar, se não falar, você tem vontade de chorar, porque seus pais também me ajudaram muito, você sabe, né? Sim. Não só com palavras... Mérito seu. Não só com palavras, inclusive financeiramente, né? Eu sou muito grato a eles, assim, muito, muito. Então, se não fosse eles, tem uma grande porcentagem até da minha especialização ser graças a eles, né? Eles deram muita força moral, com palavras e até financeira. Então, eu serei eternamente grato. Mas nem todo mundo tem, Mais né, uma amiga? vez eu digo mérito seu. Mérito nosso. Mas nem todo mundo tem essa sorte, digamos assim, que você teve, né? Mas isso também não justifica, não define o indivíduo, né? Mas uma outra hora a gente pode falar sobre isso, fazer até um outro vídeo sobre isso, que eu acho que é bem legal também. Bom, beleza. Aí você entrou em psicologia. Sim. Show. E como que foi aquela primeira entrada sua? Assim, tô no meu lugar, tô no meu habitat? Então, não. Primeiro porque eu entrei numa faculdade particular. Numa faculdade onde no cursinho era rechaçada. E aí eu entrei e falei, nossa, eu entrei aqui, tô aqui, o que que eu tô fazendo aqui, né? E a psicologia, eu tinha a experiência da psicologia sendo paciente, sendo ouvida, não na parte teórica. E quando eu entrei na faculdade, tinham muitas mulheres, porque a psicologia ainda, agora não mais, mas tinham muitas mulheres, muitas jovens e mulheres mais velhas, porque a psicologia tem essa graça, né, de você poder fazer a faculdade a hora que você acreditar que aquilo faz sentido para você, porque ela vai encaixar se você realmente estiver disposta. Mas no primeiro momento não falei, nossa, tô nadando no meu mar, não. Falei, nossa, isso é diferente para mim. Tinha muita coisa de humanas, tinha muita coisa da antropologia, tinha a parte da história que ainda era mais distante para mim. Mas eu comecei a me encontrar, comecei a me achar durante a graduação. Demorou? Né? Você não sei em números, mas em anos. Mas... foram 6 meses, primeiro semestre. Pouco. Foi pouco porque eu comecei a adorar aquilo. Porém, eu na época já estava com 20 e poucos anos e como eu fazia minha rotina de estudos, eu trabalho de estudos no cursinho era intensa. E na faculdade, o que acontecia? Eu fazia a faculdade de manhã, era meio período, não era uma faculdade integral. Integral foi ser mais para frente, no último ano. Não era uma faculdade integral. E aí eu ficava à tarde, eu estudava, mas acabava. Eu ia muito bem nas provas, porque eu estudava, eu gostava. Mas ia acostumado a estudar numa grande quantidade de estudos e eu ficava muito tempo ociosa depois. Eu lia, eu fazia as coisas, era tudo entregue há muito antes. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Vou ficar tanto tempo assim, solta. E eu resolvi sair da faculdade no período da manhã e ir para a faculdade noturna para eu poder trabalhar durante a faculdade, por opção minha. Mas você já tinha essa vontade de trabalhar com a psicologia ou trabalhar? Não, eu queria trabalhar.
queria trabalhar, porque eu achava que eu conseguia dar conta de trabalhar, estudar e bem na faculdade, porque a minha carga de 4 anos e tantos de cursinho, de estudos intenso, era muito intenso, né? Os vestibulandos que estão me ouvindo vão entender. Então, o tempo que eu trabalhava, estudava, aí era tranquilo para mim. Então, eu fiquei a minha faculdade foram 5 anos, né? Por 3 anos e meio, trabalhando e estudando, trabalhando em outras coisas. Eu cheguei até a ser gerente financeira de uma empresa, mas e fazendo a faculdade de psicologia. Até que chegou uma hora que eu falei, eu quero me dedicar à minha profissão. Então eu abri mão do que eu fazia, né, da parte profissional, para me dedicar à psicologia exclusivamente. Então, na época que eu era gerente financeira de uma empresa, eu já ganhava muito bem, e eu abri mão desse salário, de toda essa independência que daí eu já tinha, mesmo morando com os meus pais, para eu fazer estágio na minha profissão. E foi a melhor escolha da minha vida. Façam estágio durante as suas graduações, sejam eles quais forem propostos dentro da sua graduação, porque isso é riquíssimo, riquíssimo. Até falar em graduação, eu também acho. Tem coisa que é só a prática que vai trazer. Mas em termos de graduação, Miriam, são 4 ou são 5 anos, ou tem aquele negócio que de manhã fica integral, 5 anos. 4 anos? Não, 5 anos. Não tem faculdade, não é integral, dependendo da graduação, não são 5 anos. O que você tem é que no último ano, depende isso muito da universidade, no último ou do quarto, quinto ano, você tem os estágios obrigatórios da faculdade. Entendi. E que aí você vai fazer esses estágios obrigatórios fora da aula teórica. No período de aula tem que ter um X horas. X horas, sim. E é obrigatório. Então, é obrigatório. Então, você escolhe algumas frentes da psicologia em que você vai atuar na área de estágio. Você vai ter a supervisão dos estágios e você vai fazer o estágio prático. E aí, tá. Só para quem não conhece, né? Então, são 5 anos para você se formar como psicólogo, na psicologia, como psicólogo. Isso, como psicóloga. Beleza. E você já pode atuar em qualquer área. Que até vou perguntar isso para você. No seu caso, você foi estudar mais, ok? Sim. Você já pode atuar. Já pode atuar. Você tem que ter o seu conselho, né? Você tem que ter o seu registro, que não tem prova para você ter seu registro. Você tem que ter o seu registro. Não é o B. Não é o B, não tem a residência da medicina, você sai atuando. Você sai na graduação atuando com o seu registro, né? Dentro do conselho do CRP, que a gente chama, você sai com o seu RP, com seu CRP, seu registro, atuando. Aí vem a parte da responsabilidade, né? Que também é outra questão importante. Mas você sai atuando, você sai da graduação atuando, sim. Tá, e aí coisa que eu realmente também não sei. Aí beleza, você se forma, você vê tudo, dependendo da universidade, claro, você vê mais ou vê menos, tá? Vamos falar de qualidade das universidades, que a gente sabe como que é, mas tá, beleza. Mas aí, claro, você tem uma tendência a algumas coisas, né? Que nem você, foi mais para um tipo de psicanálise que fala, como fala? Eu fui para a área clínica e para a área da saúde. Então, eu fiz meu estágio não obrigatório, meu estágio opcional foi na parte. Eu fiz um estágio de 1 ano e meio dentro de um presídio em Sorocaba. Eu lembro disso, você falou. E nesse presídio eu atuava com a área clínica, que eu tinha as minhas supervisoras dentro do presídio, né? Isso não tinha nenhuma relação com a minha faculdade. Era um estágio que eu optei fazer por mim. A mais. E aí, quando eu estava no último ano, eu fazia o estágio da penitenciária, mais os 3 estágios obrigatórios da faculdade. E eu optei por fazer os 3 estágios pelo ano todo do 5º ano. Eu optei, porque a gente podia fazer meio semestre 3 estágios, e no outro meio semestre você optava por outros estágios para você poder abranger mais coisas. Eu optei por afinidade, por identificação nas áreas. Eu fiz o estágio de psicologia hospitalar por 1 ano, que eu atuei dentro de um hospital regional público em Sorocaba por 1 ano. Eu fiz o estágio da psicologia clínica também por 1 ano e plantão psicológico também por 1 ano. Quando você fala isso, só para eu também, eu não sei também. Você se formou, mas aí tá bom. Com que você pode atuar tanto, né? Você se formou.
que eu posso fazer? Posso abrir meu consultório, porque na minha cabeça eu penso sempre acho que a maioria das pessoas pensa sempre no divã, no consultório e tal. Sim. Mas o que você pode fazer tanto assim? O cara que se forma novo, mas velho, não importa. Para onde você pode ir tanto? Importante assim, quando a gente está na graduação, a gente sabe que a psicologia hoje ela é muito abrangente. Ela está dentro da escola, dentro dos hospitais, dentro da área clínica, dentro das empresas, no setor jurídico, ela está abrangente. Porém, a gente tem que ter uma abordagem, que é a sua forma de leitura do humano dentro da psicologia. E essa abordagem vai te levar para os seus estudos. Então, você pode ser uma psicanalista, você pode ser um comportamentalista, você pode ser um fenomenologista. São as linhas de estudos dentro da psicologia, que a gente fala que são as abordagens. Show, é isso que eu queria entender. Que elas são completamente diferentes. E isso a gente passa por todas essas abordagens durante a graduação. E que você vai se identificar, porque ela tem uma visão de mundo diferente, ela tem uma perspectiva do humano diferente, e ela vai atuar de uma forma diferente. Todas essas abordagens, elas podem estar ativas e participativas em qualquer uma dessas frentes de atuação que eu te falei. Então, um psicanalista pode atuar dentro de um hospital. Um psicanalista pode atuar dentro da área jurídica. Um comportamentalista também pode trabalhar no hospital e um comportamentalista também pode trabalhar na área jurídica, tá? Então, você sai da faculdade já com a sua abordagem praticamente definida, porque ela que vai ditar o tom da sua psicologia, vamos pensar assim, para a sua atuação na frente que você escolher. E na hora que você vai... Agora, nossa, para mim clareou muito, faz todo sentido agora. Então, a partir do momento que você escolhe sua abordagem, você quer se especializar mais nela, que é onde você vai seguir por resto da sua vida, aí que você entra na pós. Então, as pós que você fez é porque você já sabia que a sua abordagem era psicanalítica. Sim. Sim. Aí a pós pode fazer nisso, entendi. Legal. Isso. Porque, por exemplo, a gente tem o estágio da área clínica que já tem comportamental, fenomenologia e psicanálise. Então, você já sabe como você vai atuar. Essa é a nossa visão de mundo, é a nossa perspectiva do sujeito. Então, eu não consigo, Miriam, que trabalho com a psicanálise, eu não consigo estar num ambiente, seja ele qual for que eu atue, com uma outra visão de sujeito. Entendi. Então, eu trabalhei num convênio aqui em Sorocaba. A minha visão era psicanalítica. Mesmo que na área médica os comportamentalistas atuem mais porque os médicos têm essa visão um pouco mais prática, objetiva, e os comportamentalistas também. Então, mas eu não tinha uma perspectiva comportamentalista porque não era a minha perspectiva de sujeito. Então, eu não consigo ver outra forma de atuar com a psicologia que não seja psicanalítica. Mas eu posso estar na empresa, no jurídico, no hospital, na escola, com a mesma visão de mundo. Nossa, show. Clareou muito. Também não sabia. Miriam, como você vê hoje a psicologia em termos de reconhecimento? É que hoje está muito, na minha opinião, pelo menos está muito em alta, porque, né? Sim. Tá. Mas hoje contemporâneo, como você vê a psicologia hoje, em todos os aspectos? Em remuneração, em reconhecimento, em respeito, né? Em estudo, enfim, como que o seu olhar hoje para a psicologia? Bom, essa é uma pergunta ótima, porque a gente tem que clarear algumas coisas, né? A psicologia ela é nova no Brasil, né? A profissão foi regulamentada em 1962, então é muito recente que a gente tem a psicologia regulamentada no nosso país. Mas ela vem numa crescente. Quando eu entrei na faculdade, se você falava que você era psicóloga e que alguém fazia psicoterapia, as pessoas viam isso como, mas por que você está fazendo psicoterapia? Você é louco? Você está doente? Ainda então, é hoje, né? Ainda é hoje. Mas hoje é muito menos. Eu acho que também a pandemia abriu um leque muito importante, né, para que a gente pudesse reconhecer a necessidade do cuidado com a saúde mental, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Assim, se a gente for olhar em dados, aproximadamente 80% dos brasileiros têm algum tipo de alteração da saúde mental.
Porém, assim, a gente não pode classificar isso, né? Porque senão a gente colocaria tudo no marco da doença e a gente não, dentro da psicanálise, a gente não tem essa perspectiva nesse sentido muito fechado, né? A gente olha de uma forma muito mais ampla. Porém, se a gente está falando de um país ansioso, antes de uma pandemia, vamos pensar assim, quem dirá pandêmico, né? E aí a psicologia, ela vem como um cuidado para a saúde mental, que hoje na contemporaneidade é vista muito mais como um cuidado e mais democrático. Porque antigamente também era, ou era para louco ou era para rico. Né? Dentro das empresas, raramente tinha um psicólogo atuante no RH. Hoje não, hoje tem psicólogos atuantes em frentes práticas, produtivas, operacionais dentro de uma empresa. Setor jurídico tem psicólogos atuantes para entrar em contrato, para mediar conflitos de uma forma completamente diferente de antigamente. Genial, genial. Isso é muito importante. As escolas têm um cuidado e uma atenção para ter um psicólogo para cada parte do desenvolvimento infantil. Então, o ensino fundamental tem um psicólogo, tem o ensino médio tem outro psicólogo. Então, tem um cuidado muito importante e um olhar muito atento à saúde mental que antigamente nós não tínhamos. Isso eu estou falando há 12 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. É muito recente. Essa virada é muito recente. E acho que nesse momento pandêmico é mais importante ainda, né? Porque acho que abriu-se espaço para falar do sofrimento. Parece que a pandemia mostrou para as pessoas que eu posso sofrer, porque eu tenho uma causa. Porque antigamente ninguém podia sofrer. Contemporaneidade, século XXI, as pessoas têm que ser felizes, têm que ser produtivas e elas têm que render. É isso que a sociedade espera do sujeito. Porém, isso causa um grande sofrimento, uma grande dor, uma grande inquietude, grandes indecisões, grandes incertezas e uma grande insegurança. E isso faz com que a gente tenha um país ansioso. E aí a gente tem que pensar, se eu tenho uma causa para estar com sofrimento, eu posso cuidar disso. Eu posso cuidar disso, mas como as pessoas não podem falar sobre isso, porque a gente vive numa sociedade em que eu tenho que fazer tudo ser muito bom, como que eu vou falar sobre isso? E a pandemia autoriza, dá voz para as pessoas falarem. Né? A pandemia mostra para as pessoas que elas podem falar sobre a dor psíquica delas. Então, eu vejo a saúde mental, o cuidado com a saúde mental através da psicologia, seja ela pelos profissionais em quais abordagens elas forem, numa perspectiva muito otimista. Eu até vou perguntar do futuro, mas hoje você vê reconhecimento. Tudo bem, você é reconhecida, tem o seu respeito, mas assim, como um todo, Brasil, você acha que é uma profissão respeitada? É uma profissão valorizada? Eu acho que está sendo construído esse respeito e essa valorização. Dentro do nosso meio, é muito respeitado. Dentro dos lugares que acreditam na psicologia, em que incluem a psicologia, é muito respeitada. Mas ainda existem lugares e fatores e frentes que colocam a psicologia como tem que ter. Põe lá um psicólogo porque tem que ter um psicólogo. Eu ia falar, então é um pouco paradoxal, né? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que vocês estão ganhando espaço de valorização, de estar em vários setores, por exemplo, no hospital, no ambiente jurídico, no ambiente hospitalar, no ambiente, enfim, de todo ambiente, ao mesmo tempo, às vezes naquele ambiente vocês são colocados, digamos assim, porque é obrigatório. E aí acaba sendo bizarro. Isso, mas, enfim, isso. E aí cabe ao profissional desenvolver um trabalho em que ele seja bem visto, que ele seja reconhecido, para que ele possa exercer o benefício ao sujeito que está ali com a necessidade, seja qual for. Né? Porque ele não defende só o seu, ele defende a classe, né? A classe, Esse é o problema, mas qualquer profissão. O cara que queima o filme dele, ele queima o filme dele e o da classe. Isso é abrangente para todas as áreas. Para todas as áreas. E aí eu só vou esticar a pergunta aí no futuro. Como você vê a psicologia, Miriam? Aí acaba pegando os fatores atuais, mas como você vê a psicologia daqui a alguns anos, no futuro? Não precisa ser um futuro 100 anos, mas um futuro de 5, 10, 20 anos. E aí já emenda outra pergunta. Você acha que a pandemia, assim como em outras profissões, ela catalisou a importância da psicologia?
Por exemplo, é óbvio que o mundo cada dia mais ansioso, cada dia mais problemático, cada dia mais angustiado. Isso é fato, mas a pandemia só abriu a cortina. Ó, pessoal, vocês são assim, meus amigos. Só estou acelerando o processo. Você acha que a pandemia acelerou esse processo? A importância de vocês, dos psicólogos? Respondendo a parte da pandemia, acho que sim. Acho que sim. Mas a gente tem um longo caminho pela frente, porque a gente compete muito com a medicalização. Né? Então, hoje em dia, as pessoas acreditam que eu sofro, eu tomo uma pílula, seja ela qual for, um remédio para acabar o meu sofrimento. E aí é mais fácil, porque eu tenho uma condição de minimização dos sintomas, porém eu não tenho uma condição de cuidado do sintoma. Então, eu acho que sim, daqui a um tempo a gente vai estar num lugar diferente, mas a gente vai sempre no páreo ali com a medicação, porque é isso que as pessoas querem estar bem. Só que a psicologia, rápido, imediato, assim, imediato. Só que a psicologia responsabiliza o sujeito. A psicologia, seja ela qual abordagem for, ela convida o sujeito a estar em contato com ela. E nem todo mundo está querendo estar em contato consigo mesmo, porque tem um preço a pagar por isso, né? Porque tem um preço de olhar para si, tem um preço de você cuidar de si, se responsabilizar pelas suas escolhas, situações, condições nas frentes da sua vida, até para as próprias, própria forma de sentir, de estar, né? Você tem a responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que daqui a muitos anos, vamos pensar nessa perspectiva que você falou, assim, de 10 a 20, 30 anos, estaremos em um outro lugar, sim, porém, eu não posso dizer como estará a medicação, a medicalização, junto no páreo com a gente. Então, a gente vai ter que caminhar bem. Os dois vão crescer. Então. Na minha opinião, assim, inclusive tem um dos conteúdos, uma das aulas são as profissões do futuro. Para mim, a psicologia ela não é do futuro, ela é do presente e vai continuar sendo, assim, na minha opinião. Sim. É que eu acho que a pandemia mudou muito. A pandemia deu voz ao sujeito e deu a oportunidade do sujeito falar de sofrimento. Porque na pandemia eu posso sofrer, porque está todo mundo sofrendo, porque está todo mundo angustiado, está todo mundo ansioso, todo mundo tem uma questão com a pandemia. Então eu me autorizo a falar disso, que ninguém vai me rechaçar. Ninguém vai me dizer que isso não é real, que isso não é válido, que isso não é importante. Realmente, né, Luiz? Olha, você tá assim porque a pandemia tá difícil para todo mundo. Então, vamos falar sobre isso. Agora, todo mundo tá lá, passando nas suas redes sociais que tá tudo bem, que está todo mundo bem, fazendo coisas legais, e o Luiz não tá bem? Ah, mas o Luiz tem problema, o Luiz tem alguma coisa está acontecendo com o Luiz. A pandemia autoriza todo mundo ficar igual no sofrimento psíquico. Nossa, isso é muito louco, é uma conversa realmente de horas, né? E é muito bom até você mandar um meme Sim. assim. Legal, mas fora os stories, como é que você tá? Né? Fora os stories, como é que você tá? Né? Porque no stories você tá bem, né, cara? Você tá ótimo, você tá feliz, você tá sorrindo, você tá iluminado, né? Igual essa luz tá fazendo aqui no story. Então, assim, aqui eu tô ótimo, mas as coisas não são assim, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem emprego, todo mundo tem... Enfim. Mas que legal. E você... Se chegasse agora um jovem para você, eu não nem sou um jovem, ou como você mesmo disse, né? Pessoas de várias áreas podem fazer psicologia. Alguém que está na faculdade, mas está indeciso. Alguém que, sei lá, quer uma segunda carreira, ou quer iniciar uma nova carreira, ou o jovem mesmo do colégio, que está afim, pensa em psicologia e tudo tal. Você é uma entusiasta? Muito, totalmente. Totalmente. Primeiro, pela minha realização profissional. Eu sou completamente realizada profissionalmente. Falando aí do começo, né? Falando agora, eu me encontrei dentro da psicologia, sou completamente realizada, eu sou estudiosa, sou dedicada, eu acredito na profissão, sou uma entusiasta com a profissão, mas é uma profissão que exige muito da gente. Você tem que estudar, você tem que estar atualizado, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo, porque as pessoas, elas têm reações ao que está acontecendo. Você tem que estar responsável pela sua profissão, porque você lida com uma profissão que você está diretamente em contrato com o sujeito, com o outro. E isso é de extrema importância para que quem escolha fazer a psicologia realmente seja dedicado à profissão, porque psicólogo tem um monte por aí, tem várias, hoje tem outras abrangências aí que falam, né, que são profissionais que lidam com a saúde mental e que vão te nortear de diversas formas na sua vida,
mas tem uma responsabilidade muito grande com isso. Então, eu acho que você tem que escolher um bom percurso, você tem que escolher uma boa universidade, você tem que escolher bons cursos posteriores a isso. Não importa necessariamente se é uma especialização, se é uma pós, se é um aperfeiçoamento, um aprimoramento, um curso rápido, um curso imediato, um curso que vai te pontuar alguma coisa. Hoje na internet tem muita coisa boa, de qualidade, gratuita, online. Então, eu sou uma entusiasta da psicologia. Sou completamente realizada profissionalmente, mas é uma profissão que eu tenho cuidado, eu tenho muito respeito e que eu estudo muito. E que tem que estudar. Hoje, se alguém me pergunta, eu estou querendo colocar alguém na minha empresa, que profissional que você indica? Eu sempre vou indicar os profissionais que, primeiro, cuidam das suas próprias saúdes mentais. Porque a gente não vai esbarrar no outro se a gente não esbarrar em si primeiro. Então, o profissional que cuida da sua própria saúde mental é o primeiro. O profissional que estuda, o profissional que cuida dos casos dos seus pacientes, que cuida disso, o profissional que é atualizado, que vai em busca disso. São esses profissionais que vão ter um retorno com a psicologia. Financeiramente, que você tinha me perguntado em determinado momento, aí eu acho que é muito mais da qualidade do profissional e de quem contrata esse profissional, de quanto ele acredita na profissão. Isso para todas as frentes. Uma empresa, o quanto ele valoriza um psicólogo, ele vai pagar por esse valor, por esse profissional. Um hospital, eu acho que ainda a psicologia, na parte da remuneração, eu vejo que ela poderia ter um plus. Quem sabe agora, nesse momento, seja visto de outra maneira, né? Porque algumas, ainda dentro de uma classe, de uma frente, por exemplo, dentro de hospitais, cada hospital vai pagar um valor, entendeu? Cada empresa vai pagar um valor, porque vai depender muito do quanto esse contratante desse profissional vai pagar por esse serviço, vai acreditar nesse serviço. Né? Muito legal. E você falou um negócio que eu acredito muito, que é o que a gente defende, eu defendo na Trilearning, que é você sempre estudando, né? Que é o Lifelong Long Learning, né? Sempre aprendendo, né? Então, um dos conteúdos também de aula. E não dá para escapar. Não tem como, cara. O cara quer entender isso, o cara já tá para trás, né? Então, se não interessa se o cara vai ser músico, artista, pintor, não psicólogo, médico, não interessa, né? Não então interessa. É por aí mesmo. Eu tô muito nisso. Miriam, obrigado demais. Assim, parabéns pelo conteúdo muito, muito enriquecedor. Eu tenho certeza que você ia mandar super bem, então eu só agradeço a você. E quem escutar vai também agradecer, não só sobre a psicologia, mas a história de vida, superação. É o que eu te falei, né? É o todo, é o processo. O processo é muito importante, né? De qualquer profissão. Sim, né? O que você passou e o que passa, né, para chegar aí. Então, obrigado mesmo. Nossa, não tem como. Se alguém quiser te encontrar, você tem essas coisas de rede social, de contato, então, tal, não pessoal, claro, mas enfim, você tem em Sorocaba, né, que é interior de São Paulo, mas se alguém quiser tirar dúvida e tal, pode te procurar de algum jeito? Claro, então, hoje eu atendo Sorocaba, hoje eu atendo tanto presencial como modalidade online, então eu não atendo mais Sorocaba, hoje eu tenho paciente da Alemanha, eu tenho paciente de outras cidades do interior, eu tenho paciente de São Paulo, que é a modalidade online, trouxe esse novo recurso, né, para psicologia clínica, por exemplo. Então, eu não tenho as redes sociais abertas, porque isso é dentro da minha perspectiva, da minha abordagem, eu tenho uma coisa mais preservada, mas pode mandar, tem o meu e-mail, não sei se eu mando aqui, se você vai anotar em algum lugar. Eu anoto, mas pode falar pode me mandar por e-mail. Tá, pode falar. Miriam Costa 81@yahoo.com, sem o BR. Então, se alguém tiver 81@yahoo.com. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, alguma questão, estou aberta aí à disposição para todos os seus ouvintes aí nesse processo. Eu que agradeço muito, muito mesmo pelo convite, fiquei lisonjeada, eu sou sua grande fã, eu sou grande admiradora do seu trabalho, do seu percurso, da sua jornada, da sua criatividade, da sua inovação. Então, fico feliz em participar de tudo isso e estar ao longo da sua vida aí te vendo numa crescente que é bonito de ver. Então, eu acho que as pessoas têm que acreditar, sim, nas profissões. A psicologia está aí para ser mais uma dessas crenças, para ser mais uma dessas frentes.
e que as pessoas possam realmente buscar o que elas acreditam e o que elas acham que faz sentido para elas. Cada um tem que achar o que faz sentido, né? Isso é importante. Obrigado demais, mais uma vez. Obrigada. Espero ter atingido aí tudo que você precisava. Atingiu mais. Pode acreditar. Fica um pouquinho na linha aí, só vou desligar o vídeo e se despede. Obrigado mais uma vez, tá, Miriam? Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Beijo.